Boa tarde a todos. Nós vamos passar alguns avisos para vocês, dizendo que a nossa casa oferece atividades diariamente. Nós temos palestras e passe todos os dias com plantão de atendimento, sendo que as segundas, terças e quintas-feiras, elas ocorrem às 20 horas. Às quartas-feiras, às 14 horas, e aos sábados, às 17h10. E aos domingos, às 10 horas, também com evangelização infantil. Nós temos um trabalho social, onde a cada segundo sábado de cada mês, a casa distribui 60 cestas básicas. Então, nós contamos, é lógico, sempre com a doação de todos, para que possamos fazer com que essa cesta básica seja distribuída, para que ela seja composta. E a cada 15 dias, aos sábados, após o término da reunião pública, nós temos a distribuição de lanches pela rua, nas imediações da estação Carandiru, Tietê, aqui na Zona Norte. E nós gostaríamos de lembrar a todos também que em novembro, nos dias 6, 7 e 8, nós faremos uma excursão para Sacramento e Araxá. Aqueles que estiverem interessados, por favor, procurem pelo Mauro, pela Cida ou pela Sandra. Qualquer reunião pública, qualquer trabalho da casa poderá dar informação de como chegar até esses colaboradores para poder obter informações sobre a excursão. E gostaríamos de deixar também um aviso, que a partir desse sábado nós vamos avisando sempre, que no dia 18 de outubro, é um domingo, a partir das 14 horas, no Centro Espírita Servos de Jesus, aqui na Vila Gustavo, na Rua Cândido Figueiredo, nós vamos ter um seminário com o Francisco do Espírito Santo Neto. Então, o convite é R$10, mais 1 quilo de alimento não perecível. Esse dinheiro, ele é destinado ao próprio trabalho do Francisco, tá? E mesmo porque ele vem de Catanduva, ele não vem, ele conta com a nossa colaboração para que ele possa estar presente. Vem ele e toda a sua equipe, né? E também será servido um café colonial nesse evento, tá? Então, qualquer informação, gente, aí nesse caso sou eu, Raquel, que tenho as informações a respeito desse evento, certo? Então, nós vamos levando o nosso pensamento até Jesus, chegando a Deus, nosso Pai, por intermédio da espiritualidade destes amigos, que tanto nos assessoram, nos intuem, nos inspiram. Nós vamos pedindo que a nossa reunião alcance o êxito almejado, através da palestra, através das vibrações e através do nosso trabalho de passes. E assim, Deus Pai, que sua luz clareie nossas mentes, nosso raciocínio e nossos corações, que possamos, através desta elucidação, mudar algum rumo de nossas vidas para que ela se torne melhor. E é assim que nós vamos dando início ao nosso trabalho de hoje, que assim seja. E hoje nós teremos o Márcio, que vai fazer a palestra para nós do livro Jesus no Lar, a lição da semente. Boa tarde a todos. O nosso tema de hoje é tirado do livro Jesus no Lar, que é um livro do Neio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier. E o nosso tema é a lição da semente. Tá bom. A lição da semente. Então, esse livro do Neio Lúcio, ele reuniu no plano espiritual histórias sobre Jesus acerca. Então, ali no plano espiritual eles também têm literaturas a respeito de Jesus, né? Como nós temos aqui
os 4 evangelistas que narraram a passagem do Cristo, e eles têm assim as literaturas do lado de lá. Aí ele reuniu várias histórias de quando Jesus ensinava dentro do lar, geralmente o lar de Pedro, onde ele também acabou estabelecendo o primeiro evangelho no lar, porque dentro do lar ele reuniu os apóstolos, todo o pessoal que estava ali, e começou a falar acerca do evangelho. Então esse livro é bem interessante, né? Jesus no lar, e reúne essas histórias. E uma delas é o nosso tema de hoje, que é a lição da semente. Então um dos apóstolos pergunta para Jesus como seria o reino dos céus, né? Como é que é o reino dos céus? E Jesus se vale de uma história, assim, de uma analogia para tentar fazer entender, né, ao apóstolo. E ele conta mais ou menos assim, que o reino dos céus é como uma semente que é plantada. Aí a semente, no começo, ela está ali, é pequenininha, fica no fundo da terra, e ela está numa zona de conforto, né? Ela está assim, quietinha, quentinha ali, mas tem algo dentro dela que a impele para cima. Algum instinto, alguma coisa assim, algum mecanismo dentro dela que faz com que sempre ela busque ir para cima, procurar a luz. E aí ela começa a se esforçar para se desenvolver. Nisso ela começa a buscar meios de subir, de se elevar. E não faltam os bichos que chegam. Conforme ela vai se desenvolvendo, há dificuldades, né? Chuva, problemas, bichos que vêm atrapalhar. Então, várias intempéries acontecem tentando fazer com que ela desista de se desenvolver, de evoluir. Mas assim, por mais que ela desista, ela, dentro dela tem aquele ímpeto de melhorar. Ela sabe que está se desenvolvendo para buscar algo maior. Ela sabe assim, instintivamente, sem ter visto a luz, ela sabe que existe a luz. Então ela continua se desenvolvendo, caminhando para cima. E assim ela vai. E chega uma oportunidade que ela rompe a terra. E ela começa a crescer e dar frutos e acaba se transformando numa árvore estrondosa, com galhos, com frutos. Ela serve de sombra, ela serve de ninho para os passarinhos, ela serve de alimento para muitos. E ela consegue ocupar a sua parte no concerto da natureza, né? Seria no universo. Então, ela sabe que precisa se desenvolver, ela luta, ela se esforça, vem os problemas, as dificuldades, mas dá vontade muitas vezes de ficar, né, naquela zona de conforto que ela estava, de ficar ali quietinha, mas ficar quietinha já não é o suficiente para a semente, já não satisfaz. Então ela entende que necessita de coisas maiores. E assim ela se desenvolve e alcança, realmente. Aí, terminada a história, o apóstolo fala: mas Senhor, e aquelas sementes que não querem realmente se desenvolver, né? Não se esforçam para se desenvolver, estão sempre na mesma, não querem saber de progresso, querem receber tudo, porque a lição da semente é clara, né? O esforço da semente que vai se juntar aos benefícios que a natureza dá para poder alcançar o objetivo maior. Então, de uma sementinha de nada, ela se transforma numa árvore estrondosa. E aqueles que não querem, né? Que não querem sair. E Jesus responde: não tem problema, aquelas sementes preguiçosas, aquelas sementes teimosas, endurecidas, que não querem se esforçar para mudar, a própria natureza vem, daqui a pouco, os vendavais, ventos, chuva, e ela acaba saindo. A própria natureza se encarrega de tirar ela, arrancar ela do conforto que ela estava e jogar ela em outra terra para que ela se desenvolva. Tira daquele lugarzinho e joga em outra condição para que ela procure se desenvolver. Então ela vai tomar uma chacoalhada, assim, vamos dizer, da vida para que se mexa, né? Se não quer se mexer, tudo bem, mas uma hora a própria natureza empurra.
Então essa é a lição da semente que Jesus fala. Nessa analogia conosco, né? Na nossa vida, a nossa busca pelo reino dos céus, vamos dizer assim. A nossa busca pela melhora, por nos desenvolvermos, para nós melhorarmos como pessoas, como espíritos que somos eternos. Não é só dessa vida. Essa vida nós estamos trabalhando para continuar. Outras reencarnações, a vida no plano espiritual, outros mundos, né? Aí já é também ir muito para frente. Mas para agora, o nosso esforço em procurar a verdade, em procurar a luz, em praticar aquilo que nós aprendemos, ele já resolve muitas coisas na nossa vida. Então, assim, muitos problemas que nós estamos enfrentando hoje nos serve como um empurrãozinho para nós encontrarmos coisas melhores, para nós aprendermos outros valores da vida, que hoje nós podemos estar nos esquecendo ou desprezando. Então, justamente as dificuldades, os problemas, muitas vezes são para nós como a lição da semente, né? Serve para nós, para nos impulsionar, para nós procurarmos o melhor. Kardec perguntou aos espíritos sobre o porquê do sofrimento, né? Por que o homem sofre? E os espíritos disseram, de forma bem clara, né? Que para aqueles que leram o livro dos Espíritos, que é a parte filosófica da doutrina, é o primeiro livro acho que é o primeiro que o Kardec lançou, oficial, segundo, primeiro. Assim, estou pensando se ele lançou alguma coisinha antes, mas não. Em termos de espiritismo, não. Né? Eu estava até lendo hoje que ele já havia lançado muitos livros de pedagogia, de tentando melhorar a educação, mas não tinha nada a ver com... Era ele, né? Não tinha adotado o pseudônimo. Mas assim, o livro dos Espíritos, ele é bem claro, simples de entender. Não tem essas complicações de algumas complicações que as outras ciências trazem às vezes. Então, assim, ele é simples e claro. E Kardec pergunta aos Espíritos, por que é o sofrimento na vida do homem? Né? Por que nós sofremos? E os Espíritos falam, o homem sofre devido à sua imperfeição. Acabou. Dinheiro assim não é 100%, 95% é por isso. Então, o que nos causa dor, sofrimento, é devido àquilo que nós ainda não aprendemos a fazer bem, ou não fazemos bem. Por isso que a vida é um constante aprendizado. E é como a semente, sempre buscando o alto, a luz. E conforme nós aprendemos e refazemos o nosso caminho, as nossas atitudes, com as pessoas, com tudo mais, nós vamos nos sentindo melhor. Nós vamos nos sentir assim equilibrados, tranquilos, dentro de nós, né? A consciência fala para nós, nos dá essa posição íntima. E quando nós estamos num caminho que não é o melhor para nós cometemos muitos erros também, que é normal, né? Nós somos imperfeitos e a imperfeição nos leva a cometer erros, para nós e com os outros também. Então esses erros que nós cometemos, a bondade de Deus nos permite refazer. Nos permite sempre, não há nada assim, acabou, não tem mais jeito. Sempre tem jeito. Às vezes termina um contexto que nós estamos vivendo e começa outro. Pode ser. Mas assim, sempre oportunidades da nossa melhora. Principalmente em termos de numa reencarnação. Né? Numa reencarnação é como um teatro. Né? Nós estamos aqui hoje, temos família, nós temos pessoas que nos relacionamos, nós temos nosso ambiente de trabalho, de estudos, de casa, um monte de coisa que é um teatro, assim, um cenário nos envolvendo. É a nossa posição hoje. Então, dentro disso, a maioria das coisas, assim, vamos dizer, nada é por acaso, né? Ou a maioria das coisas tem um grande sentido, um sentido profundo, que é um sentido que nós estamos colocando numa posição para poder fazer coisas boas, para poder nos ressarcir de erros passados, para poder construir coisas melhores. Tudo depende da nossa vontade e do nosso esforço, né? Ninguém vai fazer por nós.
Então nós temos, isso é o que Deus nos dá, essa oportunidade imensa de fazer o melhor. Mas e aí, o que eu ganho com isso? Nós perguntamos, né? Fazer o melhor para quê? Claro, o bem que nós praticamos é o bem que nos volta. Até mais disso. Então, se nós estamos fazendo o correto, procurando nos esforçar, claro que nós vamos cometer erros ainda, porque somos imperfeitos. O que nós somos imperfeitos, através desse esforço, nós vamos nos aperfeiçoando. Muita coisa nós vamos melhorando, nos aperfeiçoando, e o que nós vamos fazendo de bom é o que nós colhemos também de bom, de alegria, de amor, de tudo isso. Aquilo que nós desejamos, no fundo, nossos planos, nossos projetos, eles vão se realizando, né, desde que tenham uma finalidade boa e útil. E nós vamos assim nos colocando como algo útil dentro desse cenário. E a vida de cada dia que nós temos é a grande oportunidade de nós fazermos o melhor. Isso significa progresso, evolução. A teoria, a doutrina espírita é uma doutrina evolutiva, né? Com certeza, é uma doutrina que prega para nós a evolução. Então assim, não vai ser da noite para o dia, não vão dar na nossa mão, nós vamos ter que correr atrás, nos esforçar realmente, partir a atitude boa de nós, não esperar só dos outros, mas cada atitude boa nossa, cada prece, cada ação impulsionada pela nossa vontade, direcionada no bem, ela não é perdida. Então ela dá muitos frutos para nós mesmos. E conforme nós vamos nos equilibrando, nos aperfeiçoando, tirando as imperfeições, melhor para nós. Porque naturalmente nós vamos viver melhor, nós vamos ter pessoas melhores à nossa volta, convivendo conosco. Então todo o nosso ambiente se modifica. Partindo assim desse raciocínio para um outro plano, vamos pensar assim, só para fazer uma analogia, se hoje, por exemplo, nós merecêssemos viver num planeta melhor. Né? O que é um planeta melhor? Uma sociedade melhor, claro. Então assim, não ia haver crimes, né? Não ia haver guerras, não ia ter tantas dificuldades, próprias doenças naturais de ambiente, isso aqui também não existem. Então tudo é melhor. E por que é melhor? Porque o habitante é melhor. Então nós, os habitantes, vamos pensar assim, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então nós pensamos errado, nós geramos muita coisa ruim, nós fazemos o mal uns aos outros e também o bem, claro, né? Não vamos olhar só o lado negativo. Mas as causas negativas partem de nós. Por isso que nós estamos hoje na religião, para aprender. E aprendendo, nós vamos nos aperfeiçoando e melhorando. Então assim, daqui a pouco a Terra melhora também, né? Vira um planeta de regeneração. Mas fazendo uma analogia com mundos que já existem e já não mundos felizes, as pessoas são boas, elas se ajudam, elas perdoam, são indulgentes, ensinam. Então assim, não existe tanto sofrimento. Aqui nós sofremos para trabalhar, para acordar, para às vezes o clima que muda muito bruscamente, doenças que existem, né? O convívio com as pessoas às vezes é difícil. Mas por que isso? É à toa? Não, nós estamos onde nós merecemos e onde nós precisamos estar. Mas para quê? Assim, para não fazer nada? Claro que não. Nós estamos nesse contexto justamente para resolver as coisas. Resolvendo o que nós já erramos lá atrás, praticando o bem que nós já praticamos, aquilo que nós já conquistamos em nós, né? Nos aperfeiçoamos já. Então, colocando isso em prática, porque nós temos que ser útil. Tudo na natureza é útil e no universo. O que é inútil, vem o vento, é a lição da semente. Né? A sementinha que fica parada, não quer crescer, se desenvolver, não vai ficar parada eternamente. Vem a chuva, o vento, leva para outro lugar. Sabe? As enxurradas se encarregam de pegar a semente e jogar em outra terra. Às vezes até uma terra pior. Mas é uma terra que vai poder ter a oportunidade. Então assim, para nós, se nós vivêssemos num planeta feliz, numa sociedade feliz, não seria bom? Claro, né, fazendo uma analogia com a nossa sociedade.
um lugar que não tivesse crimes, roubos, né? Hoje nós pagamos pela segurança, nós temos medo, às vezes sair na rua à noite, não conhece a pessoa, tem medo, não é assim? A gente paga seguro, a gente paga, põe tranca na porta, tem medo disso, tem dificuldades às vezes para estudar, para se desenvolver, para trabalhar. Quanta dificuldade nós enfrentamos. Então, nós estamos nesse contexto, vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece para fazer o melhor. E entender também, é preciso dizer que o nosso sofrimento advém das nossas imperfeições. Então, assim, se está um contexto difícil, parte disso não é culpa de ninguém. São as nossas imperfeições que nos levaram a isso. Mas também não é para ir para casa chorar, nem entrar em depressão. É para entender que nós temos toda a oportunidade e as condições de reverter esse quadro, de melhorar o que precisa ser melhorado. Com paciência, né, aos pouquinhos também. Não vamos exigir, não podemos exigir santidade da noite para o dia, né, de ninguém. Então a pessoa tem esse defeito, ela não vai ficar boa amanhã. Mas vamos entender que os nossos defeitos, eles podem ser trabalhados através do Evangelho, que é a parte moral que Jesus ensinou. Através desse entendimento e da prática do bem, nós mudamos tudo na nossa vida. Inclusive nosso pensamento, que é uma grande força geradora. Inclusive de doenças, o Emmanuel que fala isso. Nossa mente, ela produz doenças assim, às vezes piores do que, sabe, o nosso pensamento ruim. Pensa errado, entra em sintonia com outros pensamentos. Então, nós temos que olhar o lado positivo da vida. Entender que se nós estamos aqui hoje, nós vamos estar vivos sempre, né? Na carne ou fora do plano físico, nós vamos estar vivos. Nós estamos sempre com condição e oportunidade que Deus nos dá de melhorar. E conforme melhoramos, vamos ser mais felizes. Né? Nós estamos aqui para aprender a amar, a sermos bons, a sermos justos, a fazer o melhor, nosso esforço. Então, assim, tudo isso é válido. Cada pequeno esforço nosso no bem transforma muita coisa ao nosso redor e principalmente dentro de nós, que é aonde precisa ser mais mudado. Não é dentro do vizinho, não, do parceiro, da parceira. É dentro de nós. Ali as transformações ocorrem. E o que nós vamos emitir de dentro de nós, como Jesus falou na lição da semente, é sempre aquele ímpeto de procurar acima, de crescer, de ir para cima e procurar a luz. Aí uma hora a semente desabrocha. É o nosso caminhar, né? Conforme nós vamos melhorando, nós vamos desabrochando. Daqui a pouco passa essa reencarnação, esse cenário, que passa mesmo, né? Começa a correr os anos voando aí, 10, 20, 30, 40, e sei lá, uma hora assim, nós vamos estar voltando ao plano espiritual. Então, assim, pelo nosso trabalho de cada dia, é que nós vamos poder chegar lá bem ou mal, melhor ou pior, né? Vamos chegar melhor, né? Então, assim, vamos aprender a fazer o melhor para que a gente chegue lá, igual essa árvore que desabrocha. Tem aquela lição também que é muito usada, a analogia do lagarto, né? Que é o lagarto que vira uma borboleta, não é assim? Então, o lagarto ali, daqui a pouco ele se clausura e dali sai uma borboleta toda colorida, bonita. Então, essa analogia é muito usada, porque o espírito, a nossa aura, né? Então, nós emitimos o que somos. Então, nós vamos emitir, nós vemos naqueles livros do André Luiz, às vezes chega um espírito do plano superior, assim, mais acima de onde eles estão ainda. Geralmente é mulher, né? Nem sempre mais assim. Normalmente são aquelas mães dedicadas às vós, não sei. Mas assim, nem sempre. Tem também os homens, claro, né? Isso é uma brincadeira. Mas a questão do amor, a pessoa que ama mais. Então chega aqueles espíritos, tem um espírito feminino que vem num dos livros. A aura é toda colorida, brilhante. Ela emite luzes, assim, toda colorida. Lembra a forma de uma borboleta, né? A asa de um anjo, como nós traduzimos para cá. Mas é a aura, é a energia que a pessoa emite. Então é uma pessoa que amou tanto que vai se juntando, vai praticando a lei de Deus e ela mesmo desperta, muda a essência, né?
É a evolução, o espírito evolui, então passa a emitir aquelas coisas assim. Olha que legal. Isso é para nós, né? Então, assim, nosso objetivo na vida é procurar viver bem, fazer o melhor, evoluir realmente, praticar o bem, espalhar, e isso vai mudando em nós mesmos. Então nós mudamos a nossa natureza. Nós somos aptos à transformação, né? Somos moldáveis, né? Nós não somos assim, nunca vai mudar. Não, nós mudamos sim. Para nós, a lição da semente é isso, lembra o nosso esforço em procurar caminhos que transformem a nossa vida. E com certeza, todo o plano espiritual vai estar conosco, né? Nossos amigos do plano espiritual, os espíritos protetores, vão estar conosco nos ajudando. Quanto melhor nós fizermos, nós facilitamos ainda o auxílio, a sintonia com eles, nosso pensamento fica bom, a mente fica positiva, boa, que é uma sintonia com coisas boas. Se sintonizar ruim é igual a depressão, sintoniza com mentes ruins, a gente acha que nada tem solução, que estamos no fundo do poço, nos sentimos mal, né? Assimilamos as energias. Então assim, vamos renovar as nossas atitudes no bem, que essa é a nossa oportunidade, sempre, cada dia. Então, através dessas oportunidades é que nós vamos sintonizar com mentes melhores, com nossos guias protetores, vamos nos equilibrar, nos sentir bem, e tudo à nossa volta muda para melhor também. Então, uma boa tarde a todos. Ai, Márcio, nossa, essa lição dá para pensar em tanta coisa, assim, né? Alguém gostaria de começar falando alguma coisa? Márcio, dá para pensar também, tem uma frase no Evangelho que diz que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Se a gente pegar essa frase e levar essa semeadura, nós vamos entrar numa frase dos nossos mais velhos, nossos antepassados, que dizem que quem planta vento colhe tempestade, quem colhe amor ganha grandura. Então, nós temos que, você falou da semeadura, do germinar, que a planta vai procurar a luz, né? Nós temos que lembrar aos nossos irmãos que tudo que você faz na realidade, no mundo, na sua vida, é uma semeadura, é o plantar uma semente que um dia ela vai germinar. Como você mesmo bem disse, a própria terra seleciona a semente que demora, que se recusa a germinar, acaba pondo ela em outro lugar. Então, as pessoas às vezes ficam pensando, nossa, mas a minha vida é tão difícil, e esquece de olhar o que foi que ela plantou. Qual foi a semente que ela plantou? Então, filosoficamente falando, dá para a gente pensar um pouquinho. Dá um minutinho para pensar. Vamos pensar nessa colheita. Gostaria que você desse uma completada. Você lembrou bem essa parte, né? Porque essa frase é bem conhecida, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, de outra maneira, nós semeamos sempre, né? Nas nossas atitudes, na nossa fala, no que nós fazemos, nós estamos sempre semeando, né? Jesus conta a parábola do semeador, né? Começa assim, e o semeador saiu a semear, não é? Aí, e alguns lugares germinam, outros não, né? No final das contas. E aqueles que germinam se rende muito. Mas nós estamos sempre semeando. E lembrando o livro do André Luiz, Ação e Reação, é também a mesma coisa, né? Nós semeamos e a semeadura, cada um semeia o que quer. A colheita é obrigatória, realmente, porque é a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade na vida, né? Então, plantou, a responsabilidade, aquela ali é nossa. Só que não vamos também, é como nós falamos durante a palestra, né? A colheita é realmente obrigatória. Mas às vezes semeou uma coisa muito ruim, e agora? Então, Deus, que é misericordioso, Ele nos oferece a oportunidade, uma colheita ruim
transforma numa coisa boa, né? Não precisa sofrer. Mas aproveita aquilo, já que você semeou, e agora pega aquilo e transforma numa coisa melhor, mas é a tua responsabilidade. E ao mesmo tempo que nós fazemos isso, nós estamos também semeando. E aquela semeadura boa é a colheita boa, que vem nos auxiliar também quando nós precisamos, né? E dá coisas boas também. Então é importante. Mais alguém? No início da palestra, né, que às vezes a semente ela está numa posição confortável e às vezes a gente realmente tem algumas atitudes que a gente acaba impedindo nossa própria evolução e aí começa a acarretar uma série de coisas que você não entende por quê, mas no momento que você muda o seu comportamento, as coisas parecem que fluem melhor. Então eu acho que realmente a gente colhe o que a gente planta. Então quando a gente planta coisas boas, ainda que não seja, ainda que aquilo não seja o nosso desejo inicial, você no fim das contas você acaba colhendo coisas melhores. Você fala, nossa, ainda bem que eu pensei nisso na hora, que eu agi dessa forma, ainda que eu não quisesse, porque aquilo me fez progredir de alguma forma. Vou complementar o que o Márcio falou, muito bem dito hoje, mas tem que ficar bem claro para todo mundo, e essas palestras ficam gravadas agora, que realmente, se no caminho de uma existência nossa, houver algum plantio que não foi muito positivo, a gente pode dar uma caidinha no poço, ficar um pouco mal e tal, mas a cada dia o sol nasce, cada dia é um dia de renovação. E tem que ficar bem claro que a cada momento você pode mudar a atitude mental e dali para frente, não sofrer. A vida nos dá muitos recursos. Então você pode ajudar em casa, você pode se ajudar se aceitando mais, você pode se ajudar melhorando em vários aspectos na sua vida, ajudar a sociedade, você pode ajudar melhor no trabalho, você pode ajudar familiares da sua família que não estão ali presentes, e amigos, e o que seja, o que você puder ajudar e que tenham, a partir daquele plantio que não foi bom, a partir dali da frente, o que você puder plantar e que seja positivo e que vai ajudar a sociedade, isso é um trabalho bom. E esse trabalho bom, ele começa a quitar já aquele plantio negativo. E não precisa esperar uma próxima vida. E isso se dá com o corpo físico, isso se dá com os relacionamentos de amigos ou afetivos, isso se dá na área financeira, isso se dá na área de poder, isso se dá na área de gula, se dá em todas as áreas ou na sociedade. Fez coisa errada, puxa, eu sou um desgraçado. Não, tem que ficar bem claro. A partir dali pode haver uma mudança mental interna e uma ajuda que começa dentro de si, consigo mesmo, e que se espalha por toda a sociedade. Fez isso, você está brilhando, você está iluminado, você está brotando para frente, para cima, que nem a semente, e tendo o quê? Um retorno positivo que já vai quebrar aquele retorno negativo que foi plantado, e esse é um caminho positivo de ser vivido hoje, né? Eu acho que tá bem dito. O Amir fez essa palestra quinta-feira, né, Amir? É? Olha, se chegasse antes. Tá vendo como a gente sabe de tudo? Sorte que você não chegou antes, viu? Engraçado que a gente faz a palestra sobre o mesmo tema e sai completamente diferente, né? Cada um tem cada um tem um jeito, né, de ver as coisas, né? Mas quando você estava falando agora que as chuvas e as tempestades e os furacões levam, né? Que a semente que dorme levam para outro lugar, ela acaba germinando. Me lembrou aquele livro do Bezerra de Menezes, Dramas da Obsessão, em que ele fica conversando com o Bezerra fica conversando com o mentor daquele pessoal, né? O mentor de um daqueles obsessores lá, e ele fala que quando a gente se nega muito a seguir o caminho, e quando a gente é muito reticente no mal, tal, por um tempo a gente fica entregue à própria colheita, né? O mentor, os nossos espíritos protetores, eles se afastam um pouco da gente e deixam a gente colher um pouco do que a gente plantou. E aí a própria força da vida, a própria força das coisas acaba empurrando a gente na direção de fugir do que a gente não quer.
né? Porque a gente acaba colhendo tanta coisa ruim do que a gente fez, que você foge daquilo e acaba chegando, voltando para a estrada de onde a gente nunca deveria ter saído, né? Então me lembrou muito essa passagem, uma passagem que ele explica bem essa coisa de como às vezes a gente fica um tempo entregue à própria sorte, mas ele também ele fala ali que nunca a gente está abandonado, porque a hora que a gente demonstra um mínimo de vontade de voltar para o caminho certo, um mínimo de vontade de voltar a fazer o certo, eles voltam todos para o nosso lado e passam a nos ajudar de novo. Legal. Márcio me lembrou duas coisinhas. Você fez dois comentários que me lembrou duas coisas. Primeiro, aquilo que já está feito, de repente, né, aquela sementinha que nós plantamos, o solo não era adequado, a época não era adequada, não surtiu lá grande efeito. Mas vamos aproveitar, né? Mesmo assim, né? Vamos tirar algum proveito daquilo. Isso trazendo para a realidade, traduzindo, são aquelas coisas que às vezes a gente faz, não deu muito certo, não saiu como a gente queria, mas vamos pegar a situação como ela está e vamos revertê-la para algum benefício. E engraçado, já é a segunda vez, hein? É o segundo sábado consecutivo que eu vou falar isso. Nós vínhamos vindo, né, Paulo, hoje, e nós comentamos algo desse tipo com o fato que nos ocorreu hoje. Sabe? A semana passada também eu fiz esse mesmo comentário. Parece que nós estamos mais ou menos ali com a palestra que vai ser feita. Justamente foi esse o comentário, exatamente assim. E outra coisa, você falou do Livro dos Espíritos. Lembrando sempre, né, que Deus, na nossa criação, Ele coloca em nós todas as sementinhas, né, todos os germes, de tudo. De tudo. Então, cabe a nós, de tudo de bom. Né, tudo de bom. Porque Deus só cria o que é bom. Né? Nós é que manifestamos, às vezes, por nossa ignorância, o lado ruim da coisa. Mas aí cabe a nós, né, a rega dessa sementinha para que ela se manifeste de forma saudável, de forma boa, florida, né? Aí não cabe a nós mais aqueles comentários. Nossa, por que fulano tem mais sorte na vida do que eu, né? Eu sofro mais. Ué, depende de como você regou sua sementinha ali, né? Depende do que você desenvolveu em você. De repente você não desenvolveu aquele lado melhor que ele desenvolveu. E vice-versa. E por aí afora. Aí vão seguindo as reencarnações, os livre-arbítrios e tudo bem. Gente, tudo bem? Tá. E assim, nós vamos continuando neste clima, onde nós sabemos que o plantio é a base de tudo. E sabemos que podemos fazer o melhor quando assim nos propomos. E esta proposta de melhoria, ela pode se iniciar quando pensamos na melhora do outro. Porque a partir do momento que fazemos brotar de nós o que há de melhor em nós, colheremos com certeza tudo aquilo que há de mais positivo que vem do externo. E para isso nós vibramos intensamente pela tranquilidade, pela harmonia universal. Basta imaginarmos o nosso globo terrestre e vamos pensar nele com muito amor e carinho. Porque todos, como irmãos que somos, perante Deus, perante Jesus, nós vamos nos beneficiando de todos esses sentimentos. E através deles, nós vamos circulando todos aqueles locais onde há necessidade de paz, de saúde e de reconforto. Hospitais, asilos, creches, orfanatos, casas de detenção,
penitenciárias, nossos lares, nossos familiares, parentes e amigos, locais de trabalho, templos religiosos e a cada um de nós em particular. Lembrando sempre que a vibração amorosa não ocupa espaço nem lugar e que não somos julgadores nem críticos da atitude e do comportamento alheio. Lembrando sempre daqueles que nos apontam negativamente também. E assim, nós vamos agradecendo a bendita oportunidade do aprendizado e do acolhimento que encontramos nesta casa. Vamos agradecendo a equipe da espiritualidade responsável por esta primeira parte do nosso trabalho. E com a bênção de Jesus, o nosso Mestre, e de Deus, o nosso Pai, nós vamos desejando a todos uma boa semana, um bom término deste dia e que possamos, no próximo sábado, estarmos novamente reunidos neste local, com o pensamento sempre no propósito da evolução e da bênção divina. Que assim seja.